volume 24. Capítulo 4, A Vila Superde. A aldeia era muito parecida com a aldeia Migurd. Fileiras de casas de troncos de madeira rudemente talhadas ficavam dentro de uma cerca que se erguia a cerca de 2 metros de altura ao redor do perímetro da aldeia. Perto das casas de troncos, havia um terreno de tamanho modesto usado para fazer plantações. Ao contrário do vilarejo Migurd, ali crescia uma grande variedade de vegetais. Provavelmente o solo era bom. A carcaça de um animal recém-abatido estava atrás de uma das casas. Era um animal de 4 patas com pelo pálido? Essa era a verdadeira forma dos monstros invisíveis. Aparentemente, quando estavam mortos por algum tempo, deixavam de ser invisíveis. O corpo daquele que nos atacou tinha uma pelagem colorida depois de morto. Eles eram chamados de Invisible Wolves, lobos invisíveis. Era o que dizia na caixa. No centro da aldeia havia uma fonte. Nas proximidades, um grupo de pessoas se reunia em torno de uma grande panela preparando comida. Sua cultura era realmente semelhante à dos Migurds. Mas todos os que vinham da tribo Migurd pareciam estudantes do ensino médio com cabelos azuis. Aqui, todos tinham uma pedra preciosa vermelha na testa e cabelos de um tom verde esmeralda. Eles eram Superde. Aqui, fiz uma descoberta nova e surpreendente. Os Superde não tinham apenas pedras preciosas vermelhas na testa e cabelos verde esmeralda. Eles também eram todos bonitos. Neste mundo, as pessoas tendem a considerar atraentes os traços mais fortes e bem definidos. Mesmo assim, os Superde eram lindos. Não eram os típicos garotos ou garotas esbeltas, mas eram todos bonitos. Havia uma garota ali com um cabelo curto que era muito bonita. Ela era magra, embora não fosse muito alta. Seus ombros eram musculosos, seus olhos eram cheios de determinação. Seus seios também eram bem grandes. Era como se alguém tivesse combinado os melhores pontos de Eris e Sophie. Espere, não é assim. Não estou pensando em trair. Estou apenas olhando objetivamente. Uma vila de belezas. Isso era diabólico. Afinal, o povo da floresta era demônio. Aqui estava a prova. Este lugar é aterrorizante, disse em voz baixa. Doga grunhiu em concordância. Doga estava agachado atrás de mim, como se estivesse tentando se esconder. Ele parecia ter medo do Superde. Ele era de Azura, então provavelmente tinha crescido ouvindo que os Superde eram um bando de demônios. Eu queria tranquilizá-lo, mas, embora os Superde não fossem maus como povo, isso não significava que a aldeia nos receberia bem. Eu não podia dizer a ninguém para relaxar ainda. Para onde será que estão nos levando? Chandler não estava particularmente assustado. Por ser da zona de conflito, ele provavelmente não conhecia os mitos sobre o Superde. Cercado por todos eles agora, ele parecia animado. Para Rumgerd, onde mais? Ele pode não nos levar primeiro ao nosso destino final. Fiquei pensando nisso. Então o padrão normal seria o chefe da aldeia, certo? Se estivermos falando de histórias, uma cela de prisão é outra opção, mas não parece que estamos em perigo. O guerreiro superdotado se virou para nós e disse, de forma brusca, sigam-me, antes de se afastar novamente. Seguimos o que nos foi dito, e foi assim que chegamos a esse vilarejo. Nesse meio tempo, não houve muito que se pudesse chamar de conversa. Os aldeões parecem desanimados, não é mesmo? Comentou Chandler. Agora que ele mencionou isso, o Superde parecia de fato abatido. Todas as pessoas que vi tinham uma coloração doente na pele, e algumas estavam tossindo enquanto preparavam a comida. As crianças, por outro lado, pareciam saudáveis. Elas corriam umas atrás das outras, rindo e gritando, com suas caudas atrás delas. Então as crianças Superde tinham caudas. Eu esperaria que houvesse mais pessoas em um vilarejo desse tamanho. Eles provavelmente estão caçando, não estão? Certamente não quando eles estão preparando caça ali. É justo? Eles estavam cortando o animal agora, o que significa que devem ter voltado da caça.
pode ter havido grupos individuais em vez de um grande grupo de caçadores da aldeia, e a fera ali pode ter sido preservada, mas acho que eles estão doentes, afinal de contas. Não era imediatamente aparente, mas parecia que algum resfriado estranho estava se espalhando pela aldeia. Saber que um deles tinha ido comprar remédios pode ter sido o que me fez pensar dessa forma. Eles realmente pareciam doentes. Talvez devêssemos usar máscaras, mesmo que seja apenas para ter paz de espírito. Quase lá. Continue andando. Chegamos a uma casa, empurrados pelo nosso guia Superde. Parecia ser a mais antiga daqui, mas também era a maior do vilarejo. Modelo clássico de chefe de aldeia. Chefe, sou eu. Trago visitas para Ruigerd, disse o homem Superde. Ele abriu a porta para revelar um salão. Parecia mais um auditório ou uma sala de reuniões do que a casa de um chefe. Lá dentro havia 5 Superdes. Eles eram mais calmos do que o único que nos trouxe até aqui, o que me fez pensar que eram idosos. Era difícil adivinhar a idade deles quando todos tinham o mesmo cabelo verde, pele clara e belas feições. Um dos 5 pulou de pé quando entrei na sala. Aquele traje tradicional familiar. A cicatriz em seu rosto. A lança branca. O protetor de testa que eu conhecia tão bem. Seu cabelo havia crescido, então ele não era mais careca. Dessa vez, não houve dúvidas. Ruigerd. Gritei, abrindo um sorriso. Fiquei tão feliz em vê-lo depois de todo esse tempo que queria correr até ele, mas me contive e parei depois de alguns passos. Mas Ruigerd me olhou com desconfiança nos olhos. Deus! Ele havia se esquecido de mim? Isso seria de partir o coração. Você não se lembra de mim? Perguntei. Não, você simplesmente não se parece com o que eu me lembro. Ah. Certo, sim, estou meio que disfarçado. Tirei o anel para mostrar a ele meu rosto verdadeiro. Um murmúrio percorreu o chefe e os outros. Foi impressionante o fato de ele ter me reconhecido com aquele rosto. Ou teria sido, se não fosse pelo terceiro olho dos Superdes. Já faz muito tempo. É verdade? Ah, era como nos velhos tempos. Havia tanta coisa que eu queria dizer, tanta coisa que eu queria contar a ele. Sobre eles, sobre Paul. Também havia muita coisa que eu queria perguntar a ele, sobre essa aldeia, por exemplo, e o que ele estava fazendo. Na verdade, eu não precisava perguntar sobre a aldeia. Ruigerd havia encontrado o que estava procurando durante todo aquele tempo. Finalmente, ele encontrou. Ruigerd. Eu estava chorando. Minhas lembranças do tempo que passamos juntos estavam voltando a mim. Quando nos conhecemos, ele estava sozinho. Não parecia, primeiro com os Migurd e depois viajando conosco, mas ele estava sozinho mesmo assim. Mas não mais. Parabéns. Você encontrou os Superdes. Sim, concordou Ruigerd, com os olhos marejados em um sorriso. Aqui, ele estava cercado de pessoas como ele. Bem, não exatamente como ele, os outros 4 aqui eram um pouco sombrios, mas Ruigerd parecia feliz entre eles. Mas Deus, continuou ele, por que você está aqui? Ops, é isso mesmo. Eu não tinha vindo aqui para uma reunião chorosa. Não podia ficar sentado relembrando os velhos tempos. Eu me sentei de frente para Ruigerd e fiquei com uma expressão séria no rosto. É uma longa história, e há muitas coisas que quero lhe perguntar. Você tem tempo? Ruigerd fez uma pausa e depois disse, chefe. No fundo do salão estava sentado um homem vestido de forma mais luxuosa do que os outros 4. O chefe, sem dúvida. Ele parecia preocupado com a pergunta de Ruigerd. Esse humano é confiável? Perguntou ele. Ele é, respondeu Ruigerd. Então, nem é preciso dizer. O chefe deu sua permissão, e Ruigerd e eu começamos a compartilhar o que sabíamos. Antes de eu contar minha história, Ruigerd me contou como ele chegou à aldeia. Isso aconteceu depois que ele entregou Norn e Aisha para mim, quando ele partiu em uma jornada para encontrar os Superdes sobreviventes.
Ele planejava ir de país em país e procurar no norte do continente central. No entanto, assim que ele deixou a aldeia, Bad-Gad o alcançou. Ele disse que sabia onde encontrar os Superdis sobreviventes, explicou Ruigerd. Embora Ruigerd estivesse em dúvida, ele não tinha nenhuma outra pista. Ele decidiu seguir Bad-Gad. Os dois viajaram juntos por anos até chegarem ao reino Beiril. Em seguida, Bad-Gad o levou até os Superd que viviam na floresta sem retorno, além da ravina do Uirm da terra. A tribo dos Superd o recebeu calorosamente. Depois da guerra, eles tinham muito a discutir e a se desculpar, mas mesmo assim foram acolhedores. Ruigerd começou sua vida na aldeia e encontrou um pouco de paz lá. Mas agora veio uma praga, disse ele. Era uma praga de origem misteriosa. Os primeiros sintomas se assemelhavam a um resfriado, mas, com o passar do tempo, os afetados ficavam fracos, sofriam tremores inexplicáveis e a visão do terceiro olho ficava turva. A doença terminava com a morte. A magia de cura não surtia efeito. Ruigerd, vendo um aldeão após o outro ser atingido pela peste, saiu em busca de uma cura. O próprio Ruigerd havia contraído a doença, mas, pelo bem da aldeia, arrastou seu corpo trêmulo até a segunda cidade de Irelio. A sorte estava com ele e ele encontrou um comerciante ambulante que lhe vendeu remédios. Agora, a aldeia estava no caminho da recuperação. Mas há um boato circulando fora da floresta, interrompi. Eles estão dizendo que o grupo enviado para investigar os demônios na floresta foi todo morto. Acho que os monstros conseguiram sair da floresta enquanto estávamos com a praga. Por que os Superd construíram sua aldeia em um lugar como esse? Mais ou menos pelo mesmo motivo da história que a velha nos contou na aldeia da ravina do Uirm da terra. Isso foi há centenas de anos. Depois de serem expulsos do continente demoníaco, os Superds vagaram de um lugar para outro em todo o mundo, encontrando perseguição onde quer que fossem. Às vezes, cavaleiros e soldados os perseguiam. Os refugiados dos Superds evitavam terras abertas e, em vez disso, viajavam pelas florestas e pelos contrafortes das montanhas, em busca da terra prometida. Eles viajaram sem parar, buscando uma terra onde os humanos temessem pisar, onde pudessem viver suas vidas em paz. Por fim, encontraram esse lugar, a floresta sem retorno, além da ravina do Uirm da terra. Graças aos dragões da terra, os monstros grandes não se aproximavam. Tudo que vivia na floresta eram os monstros invisíveis. É claro que os lobos invisíveis eram facilmente tão fortes quanto um monstro comum. Sua invisibilidade era uma vantagem incrível. 3 deles poderiam facilmente acabar com um grupo de aventureiros. Mas os Superds, com seu terceiro olho, não tinham problemas para ver os monstros invisíveis. Embora os lobos invisíveis fossem fortes, eles não eram páreos para os Superds, que haviam vivido no continente demoníaco. Em comparação com os monstros de lá, esses lobos eram praticamente mansos. E assim, os Superds se estabeleceram na floresta sem retorno. Eles tiveram problemas, como era de se esperar. Havia humanos nas proximidades e, pelo fato de os humanos normalmente não irem à floresta, isso não significava que nunca fossem. Pouco tempo depois que os Superds começaram a viver na floresta, uma aldeia humana surgiu nas proximidades. Os aldeões começaram a frequentar a floresta e, ocasionalmente, chegavam perigosamente perto da casa dos Superds. O chefe dos Superds fez um acordo para reduzir o número de monstros na floresta e evitar que eles se aproximassem do vilarejo, além de proteger os moradores que se perdessem na floresta. Na história dos aldeões, eles haviam chegado primeiro, mas isso era uma pequena imprecisão. Isso foi há 200 ou 300 anos, portanto a versão dos aldeões devia estar errada. O Superd que havia feito o acordo ainda estava vivo. Os Superds mantinham uma distância segura do vilarejo, e todos se davam bem, até que a agitação causada pela praga perturbou o equilíbrio. O reino vai destruir esta aldeia, eu disse a Ruigerd. Contei a ele sobre os rumores que circulavam no reino Beiril e o que o rei iria fazer. É isso que eles planejaram, e... O chefe e os outros reagiram às minhas notícias com desespero.
Não havia determinação para enfrentar os invasores que vinham para destruí-los, apenas uma resignação miserável. Suas cabeças se inclinaram. Pareciam derrotados. Então não poderemos mais viver aqui. Não há lugar para nós. Se não fosse por essa guerra terrível. Ruigerd olhou para seus rostos tristes com remorso nos olhos, como se tivesse falhado com eles. Sinto muito, disse ele, mas os outros rapidamente balançaram a cabeça. Não o culpamos, Ruigerd. Nós também apoiamos Laplace. Às vezes sou amargo, mas naquela época, todos nós tínhamos muito orgulho de vocês, os guerreiros que enviamos para a batalha. Somos igualmente culpados. Mas por que somos os únicos que precisam sofrer tanto? O que levou Laplace a fazer tal coisa com os Superds? Eu podia ouvir a angústia na voz do chefe, mas não havia indício de culpa ou arrependimento. Era simplesmente a voz de um homem que havia se desesperado com seu destino. Sua voz e linguagem corporal me disseram que ele não via outra saída a não ser fugir. A guerra havia terminado há 400 anos. Para os humanos, era história antiga. Mas, assim como o incidente do deslocamento havia me seguido por todos esses anos, a guerra de Laplace ainda estava em andamento para os Superds, um pesadelo que se recusava a terminar. Sem pensar, eu disse, se você quiser, eu poderia negociar com o Reino Beiril. O quê? Sou humano e tenho uma boa influência política, expliquei. Durante todo esse tempo, os Superds caçaram os monstros perigosos da floresta para proteger uma aldeia humana. O Reino Beiril se beneficiou com isso. Se eu explicar tudo claramente, acho que posso pelo menos convencê-los a deixar um canto da floresta para vocês viverem. Eu não sabia qual era a coisa certa a fazer. Minha missão era derrotar Giese. É claro que fazer de Ruigerd meu aliado fazia parte do plano, mas depois de ter tido todo esse trabalho para evitar que Giese me notasse, será que eu poderia justificar uma ação desnecessária que poderia me fazer ser pego? Mas, se eu não fizesse isso, eu também poderia deixar a tribo Superd para ser massacrada. Por quanto valeram todos os bonecos e livros ilustrados do Ruigerd que vende? Eu fiz tudo isso porque queria ajudar a restaurar a honra dos Superds, para salvar Ruigerd. É claro que era possível que eu estivesse confundindo minhas prioridades. Talvez o momento estivesse errado. Mas quem iria salvar os Superds de sua situação se não eu? Os humanos nos odeiam. Eles nunca aceitarão isso. O ódio que os humanos têm pelos Superds está enfraquecendo. No Reino Beiril, eles até aceitaram ogros que não parecem humanos. Não acho que o reino será muito resistente à ideia. A igreja de Milis não tem muita influência por aqui. Se eu fizer com que meus aliados espalhem histórias positivas sobre o Superd por todo o país enquanto trabalho com você, acho que as pessoas aceitarão. Eu disse tudo isso muito rapidamente. No mínimo, o Reino Beiril não tinha motivos para exterminar os Superds. Sem eles, os lobos invisíveis sairiam da floresta e destruiriam a aldeia humana. Eu não sabia até onde os lobos invisíveis andavam, mas os ataques poderiam até ameaçar a segunda cidade de Irelio. Eles poderiam alegar ignorância sobre os Superds, se necessário. Isso seria mais benéfico do que matar todos eles. E se as coisas não derem certo com o Reino Beiril, você sempre pode se mudar para o país da minha amiga. O Reino Azura seria difícil de vender. No final das contas, a igreja de Milis era muito grande lá. Mas havia uma vasta floresta na fronteira norte de Azura que não pertencia a nenhuma nação. Se eles não estivessem tecnicamente dentro das fronteiras e não causassem nenhum dano, a filial de Azura da igreja de Milis não poderia reclamar. Além disso, Ariel tinha contatos com um bando de fora da lei na Floresta do Norte. Talvez eles pudessem chegar a um acordo amigável do tipo colega de quarto. Embora, nesse caso, Ariel pudesse tentar usá-los para seus próprios fins. Você tem certeza de tudo isso? Será que podemos confiar nesse homem? Qualquer amigo de Ruigerd. Mas o que ele está dizendo é inacreditável. Os outros sentados ao redor do chefe conversavam entre si.
Eles eram tão falantes que era difícil acreditar que eram da mesma raça de Ruigerd. Todos os Superd pareciam tão jovens que parecia que eu estava assistindo a uma reunião da Associação de Proprietários de Casas em um bairro badalado de universitários. Se ao menos eu pudesse gravar um vídeo dessa cena e divulgá-lo para toda a sociedade humana, eles pelo menos veriam que os Superds não eram demônios. Não podemos tomar uma decisão imediatamente, disse o chefe quando a discussão terminou. Isso foi justo. Se um homem estranho aparecesse do nada e dissesse o que eu havia dito, eu poderia ver como você ficaria confuso demais para responder. Eu entendo, eu disse. Os humanos atacarão daqui a 16, talvez 17 dias. Neste momento, ainda há tempo para conversar com eles. Por favor, não demore muito. Se as negociações fracassassem, eu mesmo defenderia a aldeia Superd. Muito bem. Teremos uma resposta para você em alguns dias, disse o chefe. Ele e os outros se levantaram para sair, com expressões sombrias. Espere, ainda não cheguei ao motivo de eu estar aqui, disse rapidamente. Você já nos deu muitos pontos preocupantes a considerar. Além disso, o sol vai se pôr em breve. Vamos encerrar a reunião aqui. Quero organizar meus pensamentos. Saindo na hora certa? Que local de trabalho íntegro. Cuide para que seus convidados tenham comida e camas, disse o chefe a Ruigerd. Eu vou. Não era o fim do mundo. O que eu viria a dizer poderia esperar até amanhã e, de qualquer forma, eu não poderia lutar contra Giese e o Hitogami a menos que resolvesse esse problema com a aldeia. Um passo de cada vez. Amanhã, quando chegarmos ao motivo por trás de minha proposta, eu voltaria e explicaria. Com isso, minha reunião com o chefe terminou. Nos deram uma casa vazia para passarmos a noite. Doga se fechou lá dentro, enquanto Chandler, fascinado, saiu para observar a aldeia ao anoitecer. Fui até a casa de Ruigerd. Ele servia como uma espécie de conselheiro na aldeia e morava em uma casa bem nos fundos. Uma casa. A casa de Ruigerd. Só de olhar para ela, sentia algo quente crescendo em meu peito. Ele havia sofrido perseguição e continuava sem ver o fim, mas agora esses dias haviam terminado. Ele tinha um lar aqui. Mesmo que ele fosse embora por um tempo, poderia voltar para uma cama quente e uma família sorridente. É uma coisa maravilhosa ter um lar. Droga, vou começar a chorar de novo. Sente-se aí, disse Ruigerd quando entramos. Ok. Sua casa era simples. O layout me lembrava as casas dos Migurd. Havia uma espécie de lareira no centro do cômodo, peles de animais espalhadas pelo chão e roupas e outras peças penduradas nas paredes. A sala era dividida em 3 partes. Ruigerd entrou no que parecia ser uma sala de armazenamento e ouviu barulho de líquidos. Ele provavelmente mantinha estoques de comida e água ali. O que poderia ser o último? Fiquei imaginando. Um quarto de dormir. Era realmente simples. Poderia haver peles de animais empilhadas no chão, mas as paredes eram de madeira pura. Ele poderia pelo menos ter colocado um lobo invisível na parede como troféu. Meu olhar viu o pingente da Roxy que eu havia dado a ele pendurado na parede. Ele o guardou durante todo esse tempo. Não pude deixar de notar o tamanho do lugar. Ruigerd? Eu perguntei. Sim? Você mora aqui sozinho? Eu moro sozinho, nesta casa grande. Tentei me imaginar morando sozinho em minha própria casa. Eu dormiria no mesmo quarto que durmo agora. Jogaria as coisas de que não preciso no porão, como faço agora. Eu usaria a cozinha, a sala de jantar e o banheiro, mas provavelmente não usaria a sala de estar. Duvido que usaria os outros cômodos também. No momento, cada cômodo de nossa casa tinha uma pessoa que organizava como queria. Todos aqueles cômodos vazios. Houve um tempo em que eu não teria me importado. Agora a ideia era insuportável. Você não quer se casar ou algo assim? Você acha que eu poderia me casar? Ah, droga. É isso mesmo, depois do que Ruigerd fez com sua esposa e filho. Provavelmente não. Sinto muito,
eu disse. Não se desculpe. Não estou pensando em um passado distante. Eu não tenho uma parceira, só isso. Ruigerd sorriu. Ele se sentou à minha frente, tão relaxado como se estivesse cumprimentando a família. O que você tem feito? Se eu soubesse que acabaria aqui, teria trazido a Iris. Não, isso poderia esperar até que tudo isso acabasse. Se sobrevivêssemos, poderíamos ir ver Ruigerd a qualquer momento. E todos estavam trabalhando agora para garantir a sobrevivência de todos nós. É uma longa história. Está tudo bem? Perguntei. Eu ia esperar até amanhã, mas não havia mal nenhum em contar a Ruigerd primeiro. Eu estava morrendo de vontade de contar tudo a ele. Diga-me, disse ele. Está bem. Contei a ele tudo o que havia acontecido desde que nos separamos. Sobre a morte de Paul, meu casamento com Roxy e como eu havia reencontrado Iris e me casado com ela também. Ruigerd ouviu amigavelmente. Seu rosto escureceu um pouco com a morte de Paul, mas, talvez porque eu não estivesse particularmente chateado, ele não perguntou sobre isso. Em vez disso, ele perguntou por Iris. A Iris acabou pegando gosto pela luta. Acho que sim. Mas ter 3 esposas. Isso é típico de você. Você já tem filhos? Sim, 4. É isso mesmo? Ele não disse que queria conhecê-los. Mesmo assim, eu os traria da próxima vez. Eu queria especialmente levar Aros. Queria que Ruigerd conhecesse o filho que eu tinha tido com Iris. Depois que eu derrotasse Jesse, é claro. Ruigerd, eu disse, sentando-me direito. Eu havia confundido a ordem, mas agora era hora de falar sobre o que eu realmente queria. Agora sou um seguidor do deus dragão Orsted, eu disse. Expliquei como as coisas estavam agora. Contei a ele como, há muito tempo, o deus dragão Orsted e o Hitogami eram inimigos. Contei a ele como, no início, fiquei do lado do Hitogami, mas ele estava me enganando o tempo todo. O Hitogami viu meus filhos como obstáculos e tentou matar minha família, mas uma versão minha do futuro apareceu e o impediu na hora certa. O Hitogami, furioso, propôs-me que lutássemos contra Orsted naquele momento. Eu aceitei a proposta. Orsted me derrotou, mas ele acabou não sendo um cara tão ruim assim, e eu consegui escapar das garras do Hitogami. Desde então, tenho lutado contra o Hitogami como seguidor de Orsted. No momento, estávamos reunindo aliados para derrotar o deus demônio Laplace quando ele ressuscitasse daqui a 80 anos. A preparação para a batalha estava indo bem, mas então Jesse desertou para o lado do Hitogami. Depois veio a carta de Jesse e o vazamento que nos informou que ele estava aqui no reino Beiril. Enviamos aliados de confiança por todo o reino para detê-lo. Ruigerd, estou procurando por você desde que soube que teria de lutar contra Laplace no futuro. Fiz uma reverência e depois fiz meu pedido. Espero que você ajude. Não, quero que você lute com ele e comigo. Ruigerd também guardava rancor de Laplace. Por isso, quando imaginei essa cena, ele concordou prontamente. Mas ele não respondeu, e o silêncio se prolongou ainda mais. Ele se afastou de mim, parecendo sofrer. Eu disse. Eu nem tinha pensado que ele poderia dizer não. Pensei que se eu dissesse o nome de Laplace, Ruigerd olharia para mim, sem expressão como sempre, e diria estarei lá, como se ele soubesse que esse dia chegaria. Mas não foi isso que aconteceu. Ruigerd se afastou de mim. Foi um gesto de recusa. Sua linguagem corporal estava me dizendo não em letras maiúsculas. Uma voz dentro de mim exclamava, você está falando sério, mas, ao mesmo tempo, outra dizia, sim, é justo. Pense nisso. Ele havia encontrado os Superds. Seu povo. Ele ainda guardaria rancor de Laplace. Ele ainda estaria com raiva. Mas sua batalha havia terminado. Ela havia terminado quando ele lutou no combate final e decisivo da guerra de Laplace e se vingou. Além disso, o vilarejo dos Superds estava em perigo. Ele não podia fazer nenhuma promessa precipitada, não até que isso fosse resolvido. É a aldeia Superd? Se for, você pode deixar isso comigo.
Nos anos que se passaram desde a última vez que eu vi, fiz muitos contatos. Agora consigo fazer com que as pessoas vejam as coisas do meu jeito. Não é isso? Aparentemente, eu estava errado. Mas eu não conseguia desistir. Eu queria uma resposta agora, então procurei algo que pudesse usar para persuadi-lo. Como foi sua vida após a derrota de Laplace? O que ele queria e o que estava tentando alcançar? Seria para proteger os Súperdes? Para manter seu povo seguro depois de tanto tempo procurando por eles? Presume que sim. Mas havia mais uma coisa importante. Então, trata-se de restaurar a honra dos Súperdes? O reino de Azura e a criança abençoada de Melis estão lutando contra Laplace. Se você lutasse ao lado deles, esse fato ajudaria muito a restaurar sua honra. Não é isso? Eu estava convencido de que estava certo, mas Rungerd me calou. E depois? Sem dizer uma palavra, Rungerd se levantou. Havia algo como hostilidade em seus olhos, mas estava misturado com confusão e indecisão. Talvez houvesse algum outro motivo que eu não soubesse. Rudeus, venha comigo, disse ele, depois pegou a lança encostada na parede e se dirigiu para a porta da frente. Levantei-me e corri atrás dele. Ficamos conversando por tanto tempo que agora estava escuro como breu lá fora. A lua era visível apenas pelas frestas das árvores, mas eu não conseguia ver nem mesmo meus próprios pés. Rungerd deixou a aldeia. Peguei um pergaminhos de espírito de lanterna para iluminar o ambiente ao meu redor. Rungerd caminhou à frente no escuro, como se quisesse dizer que não precisava de luz. Chegamos a uma clareira na floresta e ele parou. Rudeus. Sim? Ele estava prestes a me dizer algo que eu não queria ouvir. Possibilidades desagradáveis invadiram minha mente. Lá na reunião, eu contei uma mentira, disse ele. Eu não disse nada. Os anciãos acreditam que essa mentira é verdadeira. Uma mentira. A praga não foi curada. O remédio não funcionou. Não estamos no caminho para nenhum tipo de recuperação. Lembrei-me da mulher que eu tinha visto tossindo na aldeia, da atmosfera de doença que havia enchido a aldeia e do que Chandler havia dito sobre o número reduzido de pessoas. Neste momento, continuou Rungerd, tudo o que estamos fazendo é retardar sua progressão. Como? Eu disse finalmente. Rungerd levantou a mão para tocar a proteção em sua testa. Com isto, sob a faixa, vi um vermelho. Não, a joia não era vermelha. Era azul. A joia em sua testa, que deveria ser vermelha, havia mudado para um azul brilhante. Ela estava cercada por marcas pretas. O tipo de coisa que um garoto de 14 anos poderia rabiscar na mão esquerda. O que é isso? Percebi a expressão no rosto de Rungerd e a aura perturbadora que emanava das marcas, por isso não consegui brincar. Talvez seja porque sou mais forte do que costumava ser. Sinto que estou mais sintonizado com a força e o perigo das outras pessoas. Estou possuído pelo Rei Abissal Vita, disse ele. Rei Abissal Vita, residente do inferno, um labirinto no continente divino. Um discípulo em potencial do Hitogami. O Rei Abissal Vita dividiu seu corpo entre os infectados da aldeia. Seus descendentes estão impedindo o progresso da praga. Se você está possuído, você está bem. Não tive nenhuma anormalidade. O progresso da doença diminuiu e os sintomas foram atenuados. Isso é tudo. Ele, por exemplo, não disse nada a você? Não. Tudo que eu tinha ouvido de Orsted sobre Vita era o nome. Eu não sabia como ele era nem quais eram suas convicções. Descobri que ele possuía pessoas, o que significava que ele era uma forma de vida que podia se dividir. Algum tipo de bactéria, eu acho. Mas o Rei Abissal Vita deveria estar no labirinto do inferno, no continente divino. Como? Quando as coisas estavam difíceis para a aldeia, um homem me procurou com uma garrafa. Vita estava na garrafa. Aquele homem. Não era ele, era. Foi o Giese. Não. Giese disse que haveria uma grande batalha neste país e que ele queria que eu ajudasse quando isso acontecesse. Eu disse que o faria.
Eu estava relutante em confiar em uma entidade sombria como o rei Absal Vita, mas eu não tinha mais opções. E o progresso da doença realmente diminuiu. Todos foram salvos. Ruigerd sorriu com tristeza. Só que eu nunca imaginei que o inimigo de Giese naquela batalha seria você. Meu coração estava batendo forte. Por um breve momento, pensei que Ruigerd poderia ter se voltado contra mim. Agora que isso estava acontecendo, minha pulsação não parava de acelerar. A praga não foi totalmente curada. Disseram-me que se o rei Absal Vita morrer, seus descendentes também morrerão. Se isso acontecer, a aldeia será consumida pela doença novamente. Eu não disse nada. Tenho que lutar com você, disse Ruigerd com a mesma expressão séria que sempre usava. Não porque eu queira, é claro. Sem você, eu nunca teria chegado até aqui. Eu ainda estaria vagando pelo continente demoníaco com a cabeça cheia de ideias tolas. Eu lhe devo muito, Ruigerd. Não quero lutar com você. Precisamos. É uma história que se repete desde o início dos tempos. Sim, aposto que sim. Duas pessoas em dívida uma com a outra se tornam inimigas. Isso as tortura, mas elas lutam até que uma morre, e a sobrevivente fica com um buraco no coração. A mesma história provavelmente se repete toda vez que há uma guerra. Mas certamente desta vez era diferente. Certamente, desta vez, havia algo que eu poderia fazer. Éramos a exceção, era isso, tínhamos de ser a exceção. Havia uma maneira de evitar a briga. Se nosso motivo para brigar desaparecesse, por exemplo, eu só precisava eliminá-lo. Se ao menos eu soubesse o que era. Orsted e o Hitogami eram um dos motivos, mas eu não podia trair Orsted nesse momento. Isso era sobre Ruigerd e eu. A razão pela qual Ruigerd teve que lutar comigo, seu povo, seus companheiros Superd. Se não houvesse mais Superd, não, isso era monstruoso. Então, fez-se um clique. Era a praga. A praga que estava devorando o Superd. Se eu descobrisse como curá-la, teria todos os Superd do meu lado. Se eu descobrisse uma maneira de curar totalmente a praga, você os trairia e se juntaria a mim? O rosto de Ruigerd escureceu um pouco com a palavra trair. Seu olhar era intenso, mas eu não desviei o olhar. Giese pode ter sido o primeiro a dar o golpe em Ruigerd, mas Ruigerd me contou sobre isso. Se ele estivesse totalmente do lado de Giese, poderia ter me matado sem dizer nada. Ruigerd não tinha certeza. Foi por isso que ele me trouxe aqui. A boca de Ruigerd se torceu e sua sobrancelha se franziu. Eu me considerava seu amigo e tinha certeza de que ele pensava o mesmo a meu respeito. Mas ele também se sentia obrigado a Giese, e, por extensão, ao Hitogami, que dava ordens a Giese, por salvar seu povo. Ruigerd era um homem de consciência, afinal de contas. Eu lhe disse que o Hitogami me traiu, eu disse. Não há como garantir que ele não fará o mesmo com os Superds. Até mesmo Giese foi traído. O Hitogami matou todo o seu povo. Giese o seguiu depois disso. É possível que, uma vez terminada a batalha, o rei Absal Vita simplesmente pegue tudo e vá embora, e os Superds se extinguirão de qualquer forma. Mesmo que você se sentisse em dívida com Hitogami, havia grandes chances de ele acabar traindo você de qualquer forma. O Hitogami era um idiota assim. Vindo de mim, era apenas uma especulação inimiga, mas eu não podia deixar Ruigerd no escuro sobre o que ele havia se escrito. Ele não disse nada, apenas olhou para mim em silêncio. Ficamos olhando um para o outro por um tempo, até que finalmente Ruigerd falou. Se essa cura realmente existir, então sim. Eu também quero lutar ao seu lado. Ruigerd. Gritei, com um suspiro de alívio saindo de mim. Graças a Deus. Isso não vai se transformar em uma matança entre nós. Mas existe essa cura. Orsted sabe todo tipo de coisa sobre o mundo. Se eu perguntar a ele, talvez ele saiba alguma coisa. Mas será que Orsted me contaria? Ele não havia me contado antes disso. Ele nem mesmo me disse que os Superd estavam aqui. Eu lhe perguntaria corretamente sobre tudo isso. Depois disso,
eu poderia me preocupar com a possibilidade de lutar com Ruigerd. Olhe, tenho certeza de que há uma maneira de combater isso. Por favor, dê-me algum tempo antes de começar a me chamar de seu inimigo. Eu estava adiando o problema. Essa não foi uma boa atitude. Ainda haveria tempo para sermos inimigos mais tarde, se descobríssemos que não havia nada a ser feito. Orsted veio aqui uma vez, antes de Giese. O quê? A revelação repentina me surpreendeu. Orsted estava aqui. Quando? Há cerca de 2 anos, quando as pessoas começaram a ficar doentes. Ele não fez nada. Não sabíamos da ligação dele com você, é claro, então o afastamos. Se o que você disse é verdade, você e ele já eram aliados naquela época. Mas que diabos? Você tem certeza de que pode confiar nele? Orsted não havia me contado sobre os Superds. Até agora, havia uma pequena chance de ele não saber, mas isso acabou. Confiança. Uma cura. Impossível. Eu não sabia o que fazer. Mesmo assim, responde, tenho. Orsted sempre foi bom para mim. Talvez ele também tivesse um bom motivo para isso. Os Superds poderiam atrapalhá-lo no futuro, por exemplo. Poderíamos esclarecer tudo se eu conversasse com ele sobre isso. Orsted tinha vindo para a aldeia, mas não tinha matado todos eles. Talvez ele tivesse vindo para cá com a intenção de fazer isso, mas não tivesse seguido em frente. Eu tinha uma teoria sobre isso. Tenho certeza de que posso confiar no Orsted, eu disse. Eu tinha ficado com Orsted até agora. Eu não duvidava disso. Era verdade que ele às vezes não me contava as coisas e não entrava em contato tanto quanto deveria, mas quando se tratava de nosso objetivo de derrubar o Hitogami, eu podia confiar nele. Não gosto muito de dizer isso, mas você não precisa confiar em Orsted. Confie em mim. Eu nunca faria nada para prejudicar os Superds. Ruigerd se afastou de mim. Ele cruzou os braços, pensando. Em seguida, olhou para o céu, como se tivesse sido atingido por alguma ideia. A lua estava enorme acima de nós. Nug. Ruigerd de repente agarrou seu peito e se agachou. Ruigerd. Corri até ele, frenético. No momento seguinte, sua cabeça se levantou e ele agarrou o meu ombro. Alguma coisa estava errada. Algo havia mudado no rosto de Ruigerd. Seus olhos estavam completamente azuis. A parte branca, a íris e as pupilas tinham se tornado de um azul profundo. Sua boca estava meio aberta. Ele parecia incoerente. A gema em sua testa havia recuperado a coloração vermelha, mas as marcas ao redor dela emitiam um brilho perturbador. Quando vi isso, percebi. Você está sendo controlado. Que merda. Ele havia me dito claramente que estava possuído. O fato de ele ter dito que nada havia acontecido até agora não significava que eu deveria ter entrado na conversa. Quando percebi isso, já era tarde demais. O rosto de Ruigerd se aproximou do meu e ele me beijou. O líquido escorreu para a minha boca e depois, contorcendo-se como uma criatura viva, desceu pela minha garganta.